Começou a gravar aqui. Então, aqui a gente tem as funções do fígado e essas atividades, elas são fundamentais para a gente entender o comportamento, seja ele clínico, seja ele laboratorial, de um paciente que tem uma diminuição da função hepática, né? Então, a gente vai ver que muitos marcadores que a gente usa, eles estão associados a uma lesão do fígado, né, destruição da célula, mas a gente tem outros marcadores que estão associados à perda de função, né? O fígado parou de funcionar. Então, quando vocês lembram lá da bilirrubina, está aqui, ó, remoção de proteínas e metabólitos. Então, é uma função do fígado. A bilirrubina ela é metabolizada e excretada. Então, se o fígado parou de funcionar, vai parar de secretar a bilirrubina, né? Síntese e metabolismo de hormônios, né? É uma coisa, né? O paciente que tem a doença hepática crônica, ele tem aquelas manifestações da diminuição dos hormônios dos esteroides. Síntese proteica, né? Principal alteração de função que a gente vê, seja para manifestação clínica, manifestação laboratorial, né? Então, entender a fisiologia ajuda a gente a interpretar os resultados dos testes e interpretar o que a gente está vendo, né? Entender o que a gente está vendo, ok? Laboratorialmente, a gente consegue avaliar a doença hepática de duas formas, tá? A primeira forma, ela é com os testes que são considerados testes que são marcadores de função hepática, tá? Então, vou marcar eles aqui para vocês, né? Quem que é marcador de função? Ver se vai dar certo. Ok? A gente tem aqui os marcadores de função. Albumina e fator de coagulação, ok? Esses marcadores, eles são utilizados quando você quer avaliar a função do fígado, ok? A gente tem um outro grupo de marcadores que são os marcadores de lesão do fígado, tá? São esses aqui. TJ e TGP, fosfatase e gama-GT, tá? Então, esses marcadores, eles não estão associados à função do fígado, eles estão associados à lesão, tá? Então, quando tem lesão, eu altero esses aqui, tá? Invariavelmente, uma lesão tende a progredir para uma perda de função, mas nem sempre isso acontece. Então, a gente tem coisas distintas aqui, tá? E a gente tem um marcador, que é um marcador que são as bilirrubinas, que mede tanto lesão mais função. Ok? A bilirrubina, tá? Se eu tenho uma lesão hepática, eu altero a bilirrubina. Se eu tenho uma perda de função hepática, eu altero a bilirrubina, tá? A amônia, ela tá marcada aqui, mas é um teste que a gente não usa de forma habitual, tá? Porque ele não traz um grande benefício no uso, é um teste mais difícil de ser feito. Tem que colher a amostra, congelar imediatamente e tal. Ok? Então, são esses testes que a gente tem disponíveis aqui na investigação da doença hepática, tá? Então, vamos lá. Albumina, como a gente viu, é uma proteína sintetizada pelo fígado, é a principal proteína sintetizada pelo fígado, proteína mais abundante. Então, se é uma proteína e é sintetizada pelo fígado, significa que eu tenho aqui um marcador de função hepática, tá? Função hepática, ok? A meia-vida da albumina é uma meia-vida longa. Ela tem 17 a 21 dias. Então, a partir daqui, a gente já entende uma outra característica da albumina como um marcador de função. Eu espero que essa albumina demore um tempo a se alterar, na medida que existe perda de função hepática. Porque ela tem a meia-vida mais longa.
Então, para que exista uma lesão que leve à perda de função com alteração da albumina, essa lesão ela tem que se prolongar por um período aí maior, né? Então, a lesão aguda, imediata, a gente não vê alteração de albumina, ok? E temos um marcador, então, que nesse conceito... Tá cortando, né? De todo mundo tá cortando ou só da Patrícia? Não? Tá normal? Opa. Às vezes você sai, Patrícia, e loga de novo, vê se melhora um pouquinho, tá? Qualquer coisa me fala. Então a gente vê nesse contexto aqui que a albumina ela não é um marcador tão sensível, porque ela demora a se alterar, tá? Esse conceito de sensibilidade aqui nessa situação seria em relação a tempo, ou seja, o cara pode estar doente, mas ela vai demorar a alterar, então nem todo mundo que está doente vai pegar a albumina alterada, por conta dessa demora. E a gente vê que ela também não é específica, ó. Eu tenho outras situações que levam à diminuição da albumina, ok? Então, um teste que ele é menos sensível e pouco específico, tá? Então, o que a gente vai levar de conceito importante aqui? Isoladamente, a albumina ela tem um papel que pode não ser definitivo, ou pode não ser tão importante. A gente precisa conjugar com os outros achados, tá? Ok? Outros marcadores de função que a gente tem, e são bem importantes, são os fatores de coagulação, tá? Que a gente já viu, né? São todos sintetizados pelo fígado, à medida em tempo, né? A gente aumenta. E principalmente o TAP é um marcador extremamente importante de perda de função hepática, tá? A gente tem menos situações associadas à alteração dos fatores de coagulação, então ele é mais específico, né? Eles são mais específicos e são mais sensíveis às alterações nos fatores de coagulação, porque o fator de coagulação tem uma meia-vida curta. Então, rapidamente se nota a alteração do fator de coagulação. Então, como marcador de perda de função, os fatores de coagulação são muito melhores, né? E lembrando que a gente já viu, quem é mais sensível dos dois? TAP ou PTT? Lembra que a gente tem um que escolhe, que é o melhor, que altera mais rápido, que é mais precoce? É o TAP. Muito bem, Fernando. O TAP é mais sensível. Então, o TAP, resumindo, ele é o melhor marcador disponível para perda de função hepática. Ele altera precocemente, bem mais específico, né? Tem a meia-vida curta aqui. Então, é o melhor marcador que a gente tem. Ok? Os marcadores enzimáticos, eles entram num contexto de avaliação de lesão hepática, tá? E aí o conceito de utilizar os marcadores de função hepática, de lesão hepática, eles entram dentro de um contexto de marcador enzimático que se aplica a qualquer enzima usada para avaliação de lesão celular, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui, porque eu acredito que vai ficar mais fácil de entender, tá? Mas o princípio é, quando a gente usa um marcador enzimático, o que a gente busca é isso aqui, ó. Beleza, vamos ver se vai dar certo aqui. Então, basicamente é isso, ó. Eu tenho uma célula,
Então vamos pensar que isso aqui é o hepatócito, tá? E eu tenho, então, dentro da célula, eu vou ter aqui o núcleo, né? Vou ter um núcleo aqui, vou fazer essa aqui mais clarinha, tá? Então tem um núcleo, a gente tem aqui ainda a célula hepática, basicamente, mas isso aqui, ó, que é a mitocôndria, tá? A mitocôndria está aqui. Então vamos imaginar que isso aqui é um hepatócito, tá? Aqui ao lado a gente vai ter vamos fazer um desenho aqui de um vaso sanguíneo. Pou. Beleza? Isso aqui vai ser o nosso vaso sanguíneo. Tá? Então, o princípio que rege o uso dos marcadores de enzimáticos, independente da doença, e isso serve para TGO-TGP para lesão hepática, fosfatase gama para lesão canalicular, CK e CKMB para o infarto, amilase e lipase para a lesão pancreática. O princípio é esse aqui, ó. Eu tenho aqui porque o gradiente, ó, para cada unidade de TGO que tem no sangue periférico, tem 7.000 unidades dentro do hepatócito. Para cada unidade de TGP que tem no sangue periférico, tem 3.000 unidades no hepatócito. Então, eles se tornam marcadores bastante sensíveis da lesão do hepatócito. Rapidamente tem uma migração para o intestino e rapidamente aumenta a concentração no sangue periférico. Ok? Então, esse é o princípio básico da elevação dos marcadores. You are currently the only person in this conference.
Pronto. Deu? Pronto. Beleza. Até onde que a gente foi? Ah, tá. Beleza. Então a gente tem esse contexto aqui, ó, só para a gente voltar. Olha lá. Então a gente tem uma quantidade muito maior dentro da célula do que circulando no sangue periférico. À medida que arrebenta a célula, cai no interstício, vem para o sangue periférico, tá? E essa proporção, ela chega a ser uma proporção muito alta, né? Então a gente vê aqui na tabela, para cada unidade de TGO circulando, tem 7.000 unidades dentro do hepatócito. Para cada unidade de TGP circulando, tem 3.000 unidades. Então, rapidamente, esse nível sérico sobe na medida que tem lesão celular. Então, isso faz com que esses marcadores tenham uma sensibilidade boa para a lesão. Qualquer lesão, por menor que seja, rapidamente aumentam os níveis de TGO e TGP. Ok? Aqui é importante a gente ver ó, que a TGO ela tem concentração maior dentro do hepatócito do que a TGP. Por outro lado, a TGP tem uma meia-vida mais longa. Então, isso faz com que, normalmente, nas lesões, a gente tenha mais TGP do que TGO no sangue periférico, tá? Por conta de meia-vida. Beleza? Existe um pouquinho de TGO chamado mitocondrial, que ela fica restrita ali à mitocôndria, e ela é liberada quando você tem uma lesão mais intensa, mais necrótica, que arrebenta a célula toda, ou alguma substância que leva à liberação de TGO mitocondrial, tá? Aí, o principal dessas lesões é o álcool. E aí, por ela ter uma meia-vida maior do que a TGP, aí isso inverte. Aí a TGO fica maior do que a TGP. Ok? Então, esse é um macetinho aí que ajuda a gente a interpretar os resultados, né? Então, de uma maneira geral, a gente tem mais TGP do que TGO no sangue periférico, na lesão, né? Mais lesões que levam à liberação de TGO mitocondrial, a gente costuma ter TGO maior do que a TGP. Tá? E aí, por um motivo simples de meia-vida, né? Cai no sangue periférico, demora mais a ser depurado, então fica com uma concentração mais alta. Ok? Isso, lesão alcoólica. Tá? A gente vai voltar a falar disso, estou só explicando essa questão aqui para entender melhor depois. Beleza. Outros dois marcadores que a gente tem é fosfatase alcalina e gama-GT, tá? Então, já a fosfatase alcalina e o gama-GT, ao invés deles estarem situados dentro do hepatócito, eles se situam no canalículo biliar. Então, seria mais ou menos assim, ó. Então, vamos lá. Ver se vai dar certo aqui. Vou fazer um canalículo. Seria mais ou menos aqui, ó. O canalículo biliar tá aqui. Vamos pegar ele amarelinho aqui, ó. Tá? A gente tem aqui, ó. Beleza? Então, canalículo biliar, lateral aqui ao hepatócito. Então, a fosfatase alcalina e a gama, eles estão predominantemente aqui dentro, tá?
Então é isso. Beleza? O raciocínio é o mesmo, tá? Não muda. Então a gente tem uma concentração muito maior dentro do canalículo biliar do que fora do canalículo biliar, tá? À medida que tem a lesão do canalículo, esse marcador vai cair no intestício e vai vir para o sangue periférico, tá? Então o raciocínio é o mesmo, né? A fosfatase alcalina é um marcador que está presente principalmente na via biliar e nos ossos. Então, são marcadores que são usados para lesões ósseas e para investigação da doença hepatobiliar. E o gama-GT, ele já é um marcador que está presente principalmente na via biliar e menos em outros locais, tá? O problema do gama-GT é que existem duas situações que fazem com que a gente possa ter elevação do gama-GT sem que esteja acontecendo uma lesão da via biliar, tá? Essas elevações, elas são por indução da produção e liberação do gama-GT, sem que esteja arrebentando a célula. Porque até então a gente estava vendo lesão ali e arrebenta a célula.
Tô. Ai, saco. Vamos lá. Beleza. Então vamos voltar aqui ao gama GT. Então a fosfatase alcalina a gente viu que é um marcador que está presente dentro do canalículo biliar e dentro da célula óssea, então marcador de lesão nos dois, ela tem essa característica, né? E o gama GT, ele é um pouco mais específico da via biliar, só que a gente tem duas situações que levam a aumento do gama GT no sangue periférico, sem que esteja acontecendo lesão, tá? Essas duas situações são o uso de anticonvulsivantes e o uso do álcool, ok? Então, nessas situações, o gama GT se eleva, não porque está lesando a célula, mas porque ele induz uma liberação, essas substâncias induzem uma liberação do canalículo biliar, do gama GT pelo canalículo biliar. Então, às vezes, confunde com lesão. Então, isso faz com que a fosfatase alcalina seja um marcador um pouco melhor do que o gama GT, porque ela vai se alterar só quando tem lesão, tá? Caiu de novo aí ou vocês estão escutando? Ah, beleza. Então, como é que funciona esse uso aqui? Outro macetinho que a gente costuma utilizar. Eu tenho uma alteração de fosfatase alcalina, tá? Então, eu tenho aqui uma fosfatase alcalina aumentada, tá? Ela pode ser de origem óssea ou ela pode ser de origem biliar. Como é que eu vou fazer para saber de onde que está vindo? Aí, nesse quadro, eu uso o gama GT. Normal, de origem biliar, eu tenho gama GT. Então, esse é o grande uso do gama GT. Eu saber se a alteração da fosfatase alcalina é decorrente de uma lesão de origem biliar ou de uma lesão de origem óssea. Tá? A gente usa menos o gama GT por conta dessa situação. Ok? Muito bem. A amônia é um marcador que a gente praticamente não usa, né? É um marcador que ele não muda a situação, né? Você já tem um marcador de função que é melhor do que a amônia, que é o TAP. Você já tem os marcadores de lesão, né? Além de ser uma técnica mais complicada, uma situação mais específica. Então a gente praticamente não usa amônia, tá? Então, o outro marcador que a gente usa corriqueiramente são as bilirrubinas, né? Que vocês já viram aí na semiologia o metabolismo da bilirrubina, né? Proveniente aí da degradação do M, 70 a 80% da degradação de hemácias senescentes, o restante de proteína muscular e You are currently the only person in this conference.
Diabo. Voltou? Tá. Mudei para outra internet aqui. Vamos ver se essa internet está mais estável. Não sei o que está acontecendo aqui hoje, não. Beleza. Então, o outro marcador que a gente tem de doença hepática são as bilirrubinas, né? São marcadores tanto de lesão quanto de perda de função, tá? Então, a bilirrubina provém da degradação das hemácias, principalmente, né? É importante a gente lembrar que a bilirrubina, que ela é proveniente do heme, é um complexo que ele não é solúvel em água, tá? Que é a chamada bilirrubina indireta, ou bilirrubina não conjugada, bilirrubina apolar, né? Tem um monte de nome aí na literatura. E essa bilirrubina precisa passar pelo fígado para ser eliminada, tá? Então, uma vez que essa bilirrubina é formada, a gente já viu aqui, ó, formação, ela é transportada para o fígado para que ela possa sofrer os processos de eliminação, né? Então, a segunda etapa do metabolismo é a captação, que ela é feita aqui pelas proteínas transmembrana. A literatura nem considera a captação como um processo tão importante, porque dificilmente você tem uma lesão hepática que leve a distúrbio de captação, né? É muito raro acontecer isso, então a captação ela acaba acontecendo de forma bem tranquila. A terceira etapa, que é uma etapa bem importante, é a conjugação, onde vai se transformar essa bilirrubina não conjugada, ou apolar, ou insolúvel, ou indireta, em bilirrubina direta, que é uma bilirrubina que é solúvel em água. Então, a partir desse momento aqui, que ela é transformada em bilirrubina direta, mediante a ação de enzimas aqui no retículo endoplasmático, né, particularmente a glicuroniltransferase, essa bilirrubina já pode ser excretada pelo canalículo biliar, né? Então, a partir daí, a gente já tem a possibilidade de excreção da bilirrubina, porque ela já foi transformada num complexo solúvel em água, tá? E daí a bilirrubina segue pelo canalículo biliar até ela ser eliminada pelas fezes, né? A maioria é eliminada sob forma de urobilina e estercobilina, que dá coloração amarronzada às fezes. Um pouquinho dessa bilirrubina, que ela sofre essa transformação em urobilinogênio, que depois vira essa urobilina e estercobilina, um pouquinho desse urobilinogênio é reabsorvido. Ele volta aqui a passar pelo fígado e um pouquinho eliminado pelo rim, tá? Já é solúvel em água, porque ele é proveniente da bilirrubina direta ou conjugada, mas ele não interfere em nada ali no metabolismo, ok? Então, a partir aqui dessa revisão, a gente tem alguns conceitos importantes que eles auxiliam a gente na hora de interpretar os resultados, tá? Primeiro deles, então, a gente viu que a gente só tem bilirrubina indireta no sangue. Já que ela é insolúvel em água, a bilirrubina indireta, ela tem que estar ligada à proteína, que é a albumina, que faz o transporte, e ela passou pelo canalículo, pelo hepatócito, ela já vira direta e vai embora, né? Então a gente tem só bilirrubina indireta no sangue. Como ela é insolúvel em água, a gente nunca tem bilirrubina indireta na urina. Nunca tem, tá? Outra questão aqui, seguindo o metabolismo. A bilirrubina direta, ela está presente do canalículo biliar para baixo. Canalículo biliar, via biliar, intestino. Não tem bilirrubina direta no sangue. Não tem como. Ela não volta para o sangue. Tá? Se a gente seguir o metabolismo, a gente vê isso. Beleza? O urobilinogênio pode ter um pouquinho na urina, por essa reabsorção do urobilinogênio pelo intestino, passa no hepatócito e é filtrado, tá? Se tem bilirrubina na urina, já que não pode ser a indireta, porque ela não vai para a urina, é sempre a direta, que é a solúvel em água. Isso sempre é doença.
Porque não tem bilirrubina direta no sangue. Não tem como ter. Se está tendo, significa o quê? Que essa bilirrubina não está sendo excretada. Tá? Então, sempre que estiver bilirrubina na urina, isso é doença, isso é lesão. Ok? E na lesão hepatocelular, o prejuízo principal acaba sendo na excreção. Então, a gente tem lá 3 etapas no hepatócito: captação, conjugação, excreção. Se você tem lesão, o prejuízo principal é na excreção, tá? Excreção aí feita por proteínas transmembrana e por aí vai. E aí, estão escutando? Caiu de novo? Como é que é? Dá um retorno aí para mim. Ah, beleza. A gente vai voltar a ver mais isso aí, tá? Então a gente tem aqui os valores de referência de bilirrubina. Ela é um pouquinho mais alta nos recém-nascidos. A partir de 1 ano já atinge nível de adulto, tá? Então 1 ano, 1 mês. Desculpa. E aí a gente tem bilirrubina total abaixo de 1,2, direta abaixo de 0,4 e indireta abaixo de 0,8. Mas olha só. Por que a bilirrubina na urina é sempre patológica? Porque isso aqui, ó. A bilirrubina entrou indireta no fígado. Está circulando indireta. Essa não vai para a urina, porque ela não é solúvel em água. Passou pelo hepatócito. Do hepatócito, ela não entra no sangue mais. Ó, chegou no sangue. Sangue é indireta, não é filtrado pelo rim. Entrou no hepatócito. Conjugou. Conjugou, o fluxo é canalículo biliar até sair no cocô. Tá? Excreção. Se eu tenho essa bilirrubina aqui, ó, o que está acontecendo? Ela foi conjugada, mas na hora dela vir para cá, ela refluiu e voltou para cá. Isso é lesão. Isso não acontece de forma fisiológica. Tá? Então ela caiu aqui e do sangue ela foi filtrada pelo glomérulo. Não tem como acontecer isso de forma fisiológica. Beleza? Show. Então olha só que demônio. Eu falei que não tem como ter bilirrubina direta no sangue. Como é que tem até 0,4 de bilirrubina direta aqui? Esse até 0,4, ele acontece principalmente porque a gente não tem só bilirrubina direta e indireta. A gente tem uns outros grupamentos de bilirrubina, principalmente indireta, que eles são medidos ou são dosados como bilirrubina direta. Então, quando você fizer um exame de sangue e dosar bilirrubina, você vai ter lá uma bilirrubina mensurável, tá? Na verdade, é uma bilirrubina, uma fração da indireta que é medido como direta. Porque fisiologicamente não tem como isso acontecer. Não tem como ter bilirrubina direta. Ok? É o que a gente acabou de ver aqui de novo. Tá certo? O que você não entendeu? Ah, tá. Então, se você fizer o exame de sangue, você vai ver que tem aqui, ó, até 0,4 de bilirrubina direta. Mas se fisiologicamente não tem jeito de ter isso, por que tem esse quantitativo aqui mensurável no sangue? Na verdade, esse mensurável é uma fração da indireta que é medida como direta, tá? Por isso que dá esse pouquinho de bilirrubina direta no sangue aqui. Mas fisiologicamente não tem como isso acontecer, tá? Não tem jeito. Beleza? Um show. Muito bem. Saindo dos testes, então, vamos passar para a interpretação desses testes. E,
Basicamente, quando a gente fala nas lesões hepatobiliares, a gente tem 3 mecanismos de lesão, com comportamentos laboratoriais que são um pouco distintos, tá? O primeiro tipo de lesão que a gente costuma ver é a chamada lesão do tipo imunológica, onde a gente tem aí o chamado dano citotóxico. A característica dessa lesão é que a substância em si não é a principal causadora da lesão. Então vamos pegar um exemplo aqui de um remédio. Tomei um remédio agora, tá? Acabei de tomar um remédio. Se esse medicamento fosse causar uma lesão direta na minha célula, em poucas horas ele estaria levando a agressão, com lesão celular e todos os contrapartidas ali. Nessa lesão do tipo imunológica, essa substância suscita uma resposta imune. E quem leva à destruição celular é a célula T. Então essa é a resposta clássica da infecção viral. O vírus parasita a célula, para destruir o vírus tem que destruir a célula junto. As hepatites virais, elas acontecem dessa forma. É por isso que a gente tem o chamado período de latência, né? 30 dias desde o contato até a manifestação clínica. Porque tem que estimular o sistema imune, e o sistema imune, a célula T é que vai destruir a célula. Então, caracteristicamente, é uma lesão que tem um período de latência frente ao contato com a substância que leva ao processo e às manifestações clínicas e laboratoriais. Tende a ser um processo de evolução um pouco mais lenta, tá? Diferente dessa lesão direta, onde você tem uma lesão imediata. Tomei o remédio agora, o remédio é tóxico para mim, eu já tenho a lesão imediata. Então aqui quem agride é a substância, aqui quem agride é o sistema imune. Então aqui é mais direto, mais imediato. A lesão é mais aguda, tá? E a lesão colestática, ela já é uma lesão que ela é predominantemente na via biliar e menos no hepatócito. Por contiguidade, eu tenho lesão na via biliar e lesão no hepatócito. Mas essas aqui são mais direcionadas ao hepatócito e essa aqui é mais direcionada à via biliar. Ok? Vamos lá. Doença hepática aguda. Mecanismo imune. Tá? Exemplo clássico. Hepatite A aguda. Ok? Hoje vocês são vacinados, né? A maioria da população é vacinada, mas até pouco tempo atrás não era. Então como é que acontecia? A criança, na maioria das vezes era criança, era exposta ao vírus, né? Transmissão fecal oral. Esse vírus penetra na célula e daí a um tempo, né, na hepatite A aguda, em torno de 30 dias, suscita uma resposta imune. E a partir daí começa a haver agressão celular para eliminar o vírus, tá? Então, como é que é essa agressão? Como é que é essa elevação? Existe, então, uma elevação gradual de TGO e TGP, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um desenho aqui para ilustrar para vocês. Eu uso muito quadro, e aí com esse troço de não ter quadro eu fico meio perdido, tá? Então vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente teria um quadrinho aqui. Tá? Aqui a gente teria uma escala.
aqui do lado, que seriam os níveis de elevação. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Então aqui a gente tem, ó, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes, tá? Aqui a gente tem uma outra escala, que é a escala de tá? Esse tempo aqui, ó, ele é em semanas, beleza? O gráfico seria mais ou menos esse aqui. E como é que seria o comportamento da TJ e TGP nesse contexto aqui, ó? Vamos ver se eu vou conseguir fazer esse trem. Ô, viado. Vamos ver aqui, ó. Não, é esse não. Ó, manjou? Tá? Então aqui a gente tem uma escala de semanas, que é o tempo aqui, ó. Beleza? Então aqui a gente tem, ó, o nível de elevação de TJ e TGP, 5, 10, 20, 40. Então, habitualmente, na lesão do tipo imune, é uma elevação que vai até 40 vezes o nível basal. Então, para vocês entenderem isso, eu tenho aqui um valor de referência, que é o quê? TGP, tá? Vamos botar aqui de 10 a 40, tá? Esse é o valor de referência. 10 a 40. Na lesão, o que eu vou esperar? Eu pego o limite superior, que é o 40, 10 a 40 vezes, então habitualmente eu tenho 400 a 600 de concentração enzimática aqui, ó. 10 vezes, 40 vezes. Ok? Então sempre que a gente fala 10 vezes o valor de referência, 5 vezes o valor de referência, é isso. Eu pego o limite superior do valor de referência
e multiplico aí, ou divido o valor que eu encontrei para achar quantas vezes ele está elevado em relação ao valor de referência. Tá? Então, se eu tenho uma elevação que ela vai de 10 a 40 vezes, em média, ela vai oscilar ali entre 400 a 1.600. Beleza? Em escala temporal, isso vai acontecer entre 1 a 5 semanas, e depois isso normaliza. Tá? Predominantemente uma elevação de TGO e TGP, porque a lesão ela é predominantemente no hepatócito. A fosfatase alcalina e o gama se alteram também, mas alteram menos. Altera por contiguidade, o canalículo é grudado no hepatócito, né? Tende a haver uma elevação de bilirrubina, com predomínio de direta, sempre, porque distúrbio de excreção, principalmente, né? Albumina e coagulação tende a não se alterar, a lesão hepática aguda, tá? Clássica. Ok? E além disso, eu observo mais TGP do que TGO. Por quê? Meia-vida da TGP maior do que a TGO, tá? Então, isso aqui ó, é uma figura clássica de uma lesão hepática aguda mediada pelo sistema imune. Ok? Conseguiram entender aí? Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Existe um tipo de dano hepático que é derivado desse dano imune, que é o chamado dano fulminante. Tá? Esse dano fulminante, ele acontece de uma forma mais intensa e os níveis de TGO e TGP tendem a ser bem mais altos, com uma queda mais rápida. Para entender isso aqui, ao invés de estar havendo uma lesão mais progressiva e atingindo os hepatócitos de forma mais progressiva, aqui não, aqui atinge abruptamente os hepatócitos todos, com um nível de necrose bem alto, com elevação bem alta de TGO e TGP, tá? Isso é o dano fulminante. Mas quem marca esse dano para mim não é elevação de TGO e TGP. Quem marca para mim são esses dois aqui, ó. Uma elevação grande de bilirrubina, tanto de direta quanto indireta. A gente viu que as lesões hepáticas elas sempre aumentam mais a direta do que a indireta, porque o dano é de excreção. Nesse caso aqui aumenta as duas, ó, tanto a indireta quanto a direta, com níveis bem altos, acima de 10, 20 de bilirrubina, e alteração de fator de coagulação. Então, o que caracteriza o dano fulminante é uma lesão que progrediu para perda de função. Beleza? Quem marcou para mim, ó, esses dois caras aqui. Tá? Então, é isso que caracteriza a evolução para o dano fulminante. Apesar da gente ter a manifestação do TGO e TGP, não são eles quem determinam isso. Quem determina são elevações maciças de bilirrubina e perda de função, medida pela coagulação, pelo TAP. Tá? Que é quem vai me dar essa evolução, quem vai me marcar o prognóstico. Tá? TGO e TGP não tem relação com o prognóstico, quem tem é o TAP. Ok? Evoluiu para perda de função. Lesão que evoluiu para perda de função, alterou os marcadores de função. Ok? Então, isso é o que caracteriza a lesão fulminante. Tá? Então, são os mesmos agentes, só que o comportamento foi um pouquinho diferente. Tá? O dano direto, ele já tem uma característica um pouco diferente. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Essa elevação aqui, ela é mais imediata, mais abrupta,
tá? Pode atingir níveis bem altos, mas a escala temporal, ela é uma lesão mais imediata. Então, a gente teria isso aqui, ó. Enquanto no dano imune a gente tem esse tipo de lesão, ó, no dano direto, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Tem, tá? E aqui, a minha escala, ela é não mais em semanas, em dias. Então a minha escala ficou assim. Então aqui eu tenho o quê? Habitualmente aqui, ó, de 400 a 4.000, tá? Esse aqui é o chamado, aqui, ó. Dano direto. Ok? Então a gente olha aqui na escala, ó, níveis mais altos, num espaço de tempo menor, ó. Sobe rápido, atinge pico e cai, né? Desde que a substância agressora tenha sido retirada, né? Medicamento, toxina, um grau desse aí. Beleza? A gente tem elevação grande, TGO-TGP, um pouco só de gama-GT e fosfatase, né? E pode ter uma alteração de coagulação ali abrupta, mas que retorna ao normal, tá? Isso é o característico do dano direto. E o dano alcoólico, que é um dano mais característico. Por quê? Ele se comporta de uma forma um pouco diferente. É um dano direto, é o principal dano direto que existe, é o dano alcoólico. Mas as elevações de TGO e TGP são mais moderadas, né? Em torno aí de até 10 vezes acima do valor de referência. Então nós estamos falando aí de um nível de TGO e TGP que ele fica no máximo em 400, tá? A TGO é maior do que a TGP, porque existe a liberação da TGO mitocondrial, e ela tem uma meia-vida mais longa. Então, habitualmente, o que a gente encontra? TGO, 300. TGP, 100. Tá? Razão, 3. O que é a razão? Dividir a TGO pela TGP. Se essa razão ela está em 2, já é um indicativo de lesão alcoólica. Se ela está acima de 3, ela praticamente determina para mim que a lesão é alcoólica. Dividir o valor da TGO pelo valor da TGP. Isso é chamada razão de Hitz, tá? Vocês vão ver lá no livro. Ok? É muito comum a gente ter elevação do gama, porque o álcool induz a liberação do gama sem que tenha alteração de fosfatase alcalina, porque não tem lesão, tem só eliminação de gama, tá? Os demais marcadores tendem a estar normais ou pouco alterados, ok? Se a lesão hepática alcoólica aguda fez um uso abusivo de álcool, vou ter isso aí, tá? Se der 2, já é um indicativo de que é lesão alcoólica. Se der 3, ele praticamente fecha o diagnóstico, tá? Beleza? Ok. Quanto que os senhores
podem beber de álcool por dia ou por semana? Vamos lá, vocês têm um paciente e você quer caracterizar o uso de álcool por ele. Tá? Muito. Depende, né? Vamos lá, ó. Isso aqui é uma tabela para a gente entender as proporções ou a concentração de álcool nas bebidas, tá? Para fazer uma conta meio burra, você pega o percentual e multiplica aqui pelo volume. E aí você vai ter aproximadamente quantos gramas de álcool tem naquele volume, tá? Então, 40% de 40 ml vai dar 16. Então, mais ou menos uma taça de uísque, um copo de destilado tem 16 gramas de álcool. Ok? 20% de 85, mais ou menos 16. 12 de 140, mais ou menos 16. 5 de 350, mais ou menos 16. Então, essas unidades aqui, elas são mais ou menos equivalentes, tá? Em quantidade de álcool. Ok? 16 gramas de álcool, para você saber o volume que você pode ingerir, ou que o paciente pode ingerir, você transforma isso, divide por 10. Aí você vai ter a unidade de bebida. Ok? Então a gente tem uma quantificação que é em unidades. Vamos lá. Divide o por 10, divide o valor de gramas do álcool ali que você encontrou. Então, aproximadamente aqui, 1,5 unidade de álcool em cada um desses aqui. Tá? Beleza? Então, a gente pegou aqui, ó. Vamos lá. 40%. Vou botar aqui que vai ficar melhor. De 40 ml igual 16 ml. Tá? Mais ou menos isso aqui, 40% de 40 ml, 16 ml. Aí você está transformando como se fosse uma razão de 1 para 1. Né? A quantidade de volume líquido seria igual ao peso. Tá? Não é igual, mas é parecido. Então, aproximadamente aqui 40 ml, 40% de 40 ml vai dar 16 ml, aproximadamente 16 gramas de álcool. Tá? É mais ou menos isso. Então, a gente tem aqui, ó, 16 ml é igual 16 gramas, que é igual 1,5 unidade de álcool. Beleza? Então, beleza. Uma lata de cerveja, uma taça de vinho branco grande, uma taça de vinho normal, um cálice de vinho concentrado e uma dose de destilado. Ok? Quanto que pode disso por dia? Por que eu estou perturbando vocês com isso? Porque você tem que caracterizar se a ingestão alcoólica do paciente ela está sendo suficiente para causar lesão ou não. O paciente que é alcoólatra, ele pode ter múltiplos fatores de agressão ao fígado. E tem, porque é normal, é muito comum ele ter hepatite B e C associado. Então, às vezes, você precisa caracterizar isso bem para saber se uma lesão hepática ela é suficientemente causada pela quantidade de ingesta que ele faz ou não. Ou se você precisa investigar mais.
tá? Então, normalmente, a ingesta alcoólica, ela é 21 unidades para homens, 14 unidades para mulheres. Tá meio feio aqui, mas tá bom. Isso aqui é a quantidade semanal, tá? De álcool. Beleza? Para que você tenha isso aqui é considerada a quantidade segura de álcool. É muito ou é pouco, Pedro? É semanal, não é diário, não. 21 unidades. Então você pode tomar aí 14 latas de cerveja por semana. 7 doses por semana. 7 taças de vinho por semana. E outra. Se você quiser fazer a ingesta num dia só, você corta a quantidade pela metade. Tá? Beleza? Então não é uma quantidade muito alta, né? Seria aquela quantidade razoável para você ter ali a ingesta alcoólica e não ter lesão. Importante. Então, uma vez que você conseguiu graduar, você consegue caracterizar se o paciente está tendo lesão pelo álcool ou não. Ok? Caracteriza lá na história clínica para poder ter segurança. O dano hepatobiliar, ele já muda um pouquinho, por quê? A lesão ela é no canalículo. Se ela é no canalículo, quem que vai estar mais alto? Gama GT e fosfatase alcalina. Predominantemente. Em detrimento a TGO-TGP. Também tem elevação de TGO-TGP, porque tá junto. Mas principalmente fosfatase alcalina e gama. Tá? Albumina normal, amônia normal, bilirrubina tende a se elevar maciçamente pela direta, é canalículo. Bilirrubina já passou pelo hepatócito, está descendo o canalículo, chegou na via biliar, está bloqueado aquilo. Ela vai refluir, vai cair no sangue periférico. Né? E é comum termos alteração de coagulação aqui. Por que eu tenho alteração de coagulação na lesão biliar? Se o meu dano é na via biliar e não é no hepatócito que sintetiza. Por quê? Vamos lá, valendo uma paçoca. Quem vai ganhar paçoca? Por que tem alteração da via biliar, da coagulação nas lesões de via biliar? Se o fígado está teoricamente preservado, a lesão ela é na via biliar. O que acontece com o fator de coagulação aqui? Ninguém quer paçoca. Que triste. Vou passar aqui, vocês vão ter que estudar então. Não vou falar não. Não chega aonde o fator? Tá indo, tá esquentando. Tá esquentando. O que não vai chegar? O fator não vai para a via biliar. O que vai para a via biliar que a gente precisa? O que tem na via biliar que precisa e que não está chegando? Não vou seguir aqui, hein? Vocês vão ter que estudar isso depois. Vocês já sabem isso.
Não tem bile, ok. Qual que é a consequência disso? O que isso vai impactar na minha via da coagulação? O que isso vai impactar nos meus fatores de coagulação? Dois e vamos pro livro. Dano hepático crônico. Aí é aquela característica de lesão crônica. É sempre uma lesão progressiva, lenta, insidiosa e que vai acontecendo ao longo do tempo. Então é comum a gente ter o quê? Elevações mais discretas dos marcadores, principalmente do TGO e TGP, e pouca alteração dos demais. Então é muito comum o paciente ter doença hepática crônica durante anos e não apresentar sintoma e não apresentar uma alteração laboratorial, porque as alterações são muito discretas, tá? A não ser quando ele chega na doença hepática crônica que vai para a insuficiência. E aí ele tem alteração dos marcadores de função todos, né? A albumina diminui, a bilirrubina altera, pelo bloqueio mecânico ali da excreção da bilirrubina, né? Pela fibrose, coagulação alterada, né? A principal alteração ali da doença hepática crônica, o principal marcador de perda de função, é o marcador mais precoce, tá? Então, quando ele entra em insuficiência hepática, você já tem alterações mais exacerbadas aqui. Né? Enquanto ele está só em hepatite crônica, em andamento, tende a não ter alterações. Ok? Então, a gente tem múltiplos agentes causais aí que podem levar a doença hepática crônica. No nosso meio, predominantemente, a doença hepática alcoólica e as hepatites virais crônicas, né? A B e a C, que hoje tendem a diminuir, né? À medida que tem vacinação para hepatite B, controle melhor da hepatite C, a tendência é diminuindo, tá? Muito bem. Então amanhã a gente continua com a abordagem do paciente ictérico, né? Uma parte bem mais curta, mais simples, e amanhã, na terça-feira que vem, tá? E a gente vai e já entra no diagnóstico das pancreatites, tá? Que já é um tema correlato, bem próximo, para a gente poder dar nosso andamento aqui. Certinho? Tudo tranquilo?